Olá, vamos falar um pouco sobre missões, a missão da Igreja na Terra. Eu tenho separado esses últimos anos de nosso ministério aqui nos Estados Unidos. Podemos destacar desde 2007, com a provocação missionária, e começamos fazendo alguns simpósios nas igrejas americanas, e depois convertemos estes simpósios em o SEMIPAN, Seminário Missiológico Pan-Americano, que foi lançado em 2014 em Nova York, debaixo da Estátua da Liberdade, levando um grupo de obreiros, de irmãos da igreja em Nova York, para lançar este curso que oferece informações missiológicas detalhadas sobre os desafios da evangelização mundial, com gráficos, com mapas, que mostra aquilo que geralmente nos seminários comuns de missão não são mostrados, porque para mostrar a realidade missionária da igreja vai afetar a própria liderança da igreja, que ficou responsável por evangelizar o mundo. E quando você observa detalhadamente as estatísticas da evangelização mundial, você vai comprovar que a igreja deveria ter feito muito mais. Então, no SEMIPAN nós mostramos de forma didática, com mapas, com gráficos, o que a igreja fez desde o seu início até os dias atuais e o que precisa fazer para completar a sua missão na Terra. E o SEMIPAN já foi ministrado em muitas igrejas aqui nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, no Brasil, para classes formadas em igrejas e líderes que amam a causa missionária e abrem as suas portas para mostrar a realidade à sua igreja local. E o SEMIPAN tem causado impacto porque tem despertado igrejas para fazer missão, tem despertado pessoas para fazer missão, tem despertado ministérios para fazer missão. Nós tivemos fazendo um seminário na Amazônia, em uma das igrejas, um empresário disse: olha, se esta igreja enviar algum missionário para a janela 10x40 que eu vi aí, eu o sustento, eu o mantenho. Nós tivemos uma irmã que depois ligou para nós dizendo: olha, pastor, na última classe do SEMIPAN que o senhor nos motivou a evangelizar os nossos familiares, o meu pai, que estava distante da igreja há 15 anos, ele voltou para a igreja, nós estamos muito alegres. Bom, existem muitos exemplos. Uma igreja lá no Paraguai disse: olha, pastor, nós estamos zerados em missão, mas com a sua passagem por aqui, com certeza, essa igreja não será mais a mesma. Nós tivemos uma outra visão do que são os campos missionários. Porque nós pregamos missão não como um evento, mas como um estilo de vida. E em 2018 nós iniciamos, eu digo nós, a nossa missão, a Associação Missionária Sistema Mundial de Missões, que no inglês chama Worldwide Missions. É um projeto missionário chamado Igreja para Todas as Nações. E através do projeto Igreja para Todas as Nações, nós ajudamos igrejas a se estabelecerem em zonas de conflitos de guerra, em zonas de refugiados de guerra. Agora surge um novo projeto para cuidar de crianças órfãs de guerras. Então, o projeto está se expandindo e nós queremos convidar todos aqueles que amam a causa missionária para se envolver neste projeto, porque a evangelização do mundo é um projeto de Deus que se torna realidade quando pessoas, quando gente se disponibiliza para realizar a obra. Sim, a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, que anunciam coisas boas. Então, o Evangelho tem que ser pregado
pela boca dos que foram salvos. O Evangelho tem que ser transportado, levado, saído de uma cultura e entrado em uma outra cultura através dos pés. Por isso que diz, os pés dos que anunciam a paz. O Evangelho tem que ser levado. A igreja foi deixada aqui e um dos seus exemplos mais compreensível, dado pelo próprio Jesus, foi quando ele disse: vós sois o sal da terra. E o sal salga por contato. Eu só posso salgar ou temperar uma comida em uma panela se o sal for colocado dentro e misturado. Se o sal ficar do lado de fora, não vai salgar. Da mesma forma o Evangelho. Aqui, eu estou diante de um lago. Aqui, ó. Um lago aqui no parque. Existem muitos lagos nesta cidade de Charlotte. E se eu atirar uma pedra neste lago, jamais esta pedra vai agitar as águas de um outro lago, que está distante daqui, que está a 10 ou 20 milhas daqui, porque cada lago tem que ser agitado com a sua pedrinha. Da mesma forma, a evangelização do mundo, para que o evangelho saia de uma nação e entre em uma outra cultura, precisa do trabalho efetivo dos missionários. E aí é que entra o projeto Igreja para Todas as Nações, porque o projeto Igreja para Todas as Nações, ele existe para juntar a igreja que saiu com a igreja que ficou. A igreja que saiu para evangelizar são os missionários, homens e mulheres de Deus que renunciaram à estabilidade de sua pátria, oportunidades de trabalho, ficar perto de parentes, de convenções, de concílios, de igrejas, e saíram para fazer missão. E a matéria-prima que tem para os missionários trabalharem, eu não me canso de falar, porque daí depende a manutenção dos missionários. Porque quando o pastor vai, e isso não falta, administrar uma igreja estruturada, aquela igreja estruturada já tem a sua receita, os seus dízimos, as suas ofertas, os seus complexos administrativos, os seus obreiros. E o pastor vai estar bem protegido com essa estrutura. Porém, o missionário, a matéria-prima que tem para ele pregar a palavra são os perdidos da terra, são os ateístas, são os idólatras, são as pessoas que nem conhecem a Deus como deveria conhecer e precisam ser evangelizados. E aí é que entra o trabalho e a disponibilidade dos missionários para fazer esta obra. Exige tempo em oração, em consagração, em visitas domiciliares, visita em trabalhos, para poder esclarecer uma mente que está turbada. Há muitas perguntas que precisam ser respondidas. E até uma pessoa se converter, já dependeu de muito trabalho, esforço físico e mental do missionário. E o missionário precisa dispor deste tempo. Porém, se ele tiver que estar envolvido com muitos outros trabalhos, como ele vai dedicar tempo à mais importante de todas as obras? Os sacerdotes levitas, no tempo do Antigo Testamento, eles não podiam fazer o trabalho na terra. Eles não receberam a herança quando a terra prometida foi repartida, porque o seu tempo era para dedicar-se à obra de Deus, aos ofícios do santuário. E foi estabelecido como lei os dízimos e as ofertas para a manutenção dos sacerdotes, para a manutenção do santuário. Porque este era o trabalho que eles deveriam fazer, este era o seu ofício. Porém, o ofício dos missionários, em pleno século XXI, tem estado dividido com trabalhos seculares e trabalhos religiosos. Porém, o trabalho secular se consome 40, 50 ou 60 horas de trabalho de um missionário, de energias, de inteligência. A obra religiosa muitas vezes consome apenas 2 horas no final de semana. É muito pouco para o que precisa da expansão do Evangelho. Isso é muito fácil de ser compreendido.
Porque na hora que você precisa de um médico, você quer ver ele disposto a lhe atender. Na hora que você precisa de um bombeiro, você quer ver ele de sobreaviso e em disponibilidade para debelar as chamas que estão consumindo a sua propriedade. É assim, ele tem que estar disponível. E por que um missionário não pode estar disponível? Ele tem que dizer, olha, não posso que eu estou num expediente de trabalho, não posso que eu tenho uma carga para entregar, não posso que eu estou pintando aqui no alto de uma escada, não posso. Por quê? O seu tempo está fazendo, precisa estar fazendo outras coisas para colocar o alimento na sua mesa. E através do projeto Igreja para Todas as Nações, que é um plano B, é eliminar, de uma certa forma, o atravessador. Porque nós unimos a igreja que não saiu, que nós chamamos de missionários mantenedores, com os missionários executores, os que saíram. Os missionários mantenedores, com as suas ofertas, com as suas contribuições missionárias, eles enviam valores, e esses valores chegam imediatamente nos campos missionários, para comprar material, para a alimentação dos missionários, para obras sociais, como nós temos feito no projeto Igreja para Todas as Nações. Nós temos retirado pessoas de zona de guerra, pagando em carros blindados, para que eles saiam de lá, pago cirurgias, para pessoas que estavam precisando. Nós temos ajudado na alimentação de obreiros, pagamento de aluguel, nós temos ajudado na compra de terreno, na compra de material de construção, tudo assim, ó, através de missionários mantenedores e missionários executores. Agora deixa eu lhe contar um fato interessante. Porque muitas pessoas não contribuem com as missões porque estão esperando a situação melhorar. E esta é a pior forma que tem para fazer a obra de Deus, porque nunca se faz, porque nunca a pessoa se contenta, sempre quer mais. A fórmula bíblica é servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós temos exemplos práticos no Ministério Igreja para Todas as Nações, de pessoas que foram abençoadas a partir do momento que começaram a cooperar com as missões, e eles vão cooperar com muito mais. Por quê? Porque Deus lhes dá a condição e eles ficam agradecidos. É assim que funciona. Então, o missionário mantenedor envia a sua oferta através do site da nossa missão ou através de um depósito bancário, como queira. A pessoa escolhe a maneira. Nós temos no nosso site muitas formas da pessoa contribuir. E esses valores, quando chega na nossa missão, ele não fica nem um dia ali, porque está precisando. Nós não temos cofre para guardar dinheiro. Nós temos necessidades que precisam ser supridas. Por exemplo, a nossa construção em Miese está terminando a cobertura. Nós precisamos rebocar, fazer o piso, comprar janelas, comprar equipamentos. E tudo tem que ir de fora, porque nós trabalhamos com refugiados de guerras e catástrofes. São pessoas que perderam tudo. E sem uma ajuda externa, a obra não poderia ser feita. Porque são pessoas que perderam suas casas naqueles tufões que devastaram Moçambique. Vocês lembram das imagens que chocavam os cadáveres amontoados nas praias, trazidos pelas correntezas, pelas ondas? Mais de 600 pessoas morreram. E essas pessoas que nós assistimos perderam suas casas, seus familiares. Nosso trabalho agora, que está iniciando-se em Nampula, é para cuidar de 45 órfãos de guerras, crianças que ficaram vivas e os seus pais foram mortos por atiradores, terroristas, guerrilheiros, islâmicos. É isso que nós precisamos fazer. Se unir em torno da causa missionária mundial. A igreja precisa fazer isso. E a igreja é um povo abençoado, que foi deixado aqui para abençoar. Então, nós precisamos entender um novo conceito de fazer missão. Fazer missão não é celebrar um evento como o Congresso de Missões, com representações, com coreografias, com pregações.
com cantores, alguns pagos com cachês milionários para estarem ali, porque reúne a multidão. E termina aquele evento, missão agora só no próximo ano. Não! Missão é um estilo de vida que deve ser assumido por cada cristão. Cada cristão deve dizer assim, olha, eu tenho que prestar conta diante de Deus. Se o meu pastor vai prestar conta diante de Deus pelo que ele fez, pelo que ele plantou, pelo que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer, assim será comigo. Eu também irei prestar conta da minha mordomia. E nós temos que ter muito cuidado, porque diante do Senhor todos comparecerão, por sua vez, para prestar sua conta. E nesse dia, não vai adiantar você dizer, Senhor, mas eu acumulei muitas propriedades lá na terra, comprei fazendas, carros, comprei muitas, empreendi muitos negócios. Não trata-se disso. Trata-se de feixes. O que você fez para o reino de Deus? O que você conseguiu acumular de tesouro no céu? E sabe qual é o segredo? Caixão não tem gaveta. Não dá para você levar nada do que amontoou aqui. Então, acumular tesouro no céu, conforme Jesus mandou, ordenou, orientou. Não acumuleis tesouro na terra, mas acumular tesouro no céu, onde não tem traça, não tem ferrugem, os ladrões não minam. Bom, você conhece a história, se você leu o Evangelho. Jesus nos ensinou a acumular tesouro no céu. E como é que se acumula tesouro no céu? Fazendo um investimento na obra de Deus. Não somente com a vida, com o trabalho, com o testemunho, mas também com as finanças. Fala de investimento. Servo meu, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, sabendo disso, o projeto Igreja para Todas as Nações é uma oportunidade. Talvez a oportunidade que você está precisando para fazer missão sem sair da sua zona do conforto. Sim. Como é sair da zona do conforto? É renunciar tudo, vender as coisas que tem e sair para fazer missão, como eu fiz com minha família há 26 anos atrás. Foi assim que eu fiz. Carro, bens, tudo vende e sai pela fé. Mas tem pessoas que não podem fazer isso, não sabem fazer isso e não têm a chamada específica para fazer isso, como eu tive, comprometido com Deus. Eu tinha um propósito missionário. Eu renunciei à oportunidade de todas as formas para me dedicar a missões. Mas tem pessoas que não fizeram isso e conseguiram acumular patrimônio terreno. E com esse patrimônio terreno pode servir de uma base missionária. Nós fazemos missão em Moçambique, onde o dólar, o real, quando é convertido em metical, que é a moeda de Moçambique, dá para fazer muita coisa. Eu estava falando uma vez com um irmão em Moçambique, onde nós pagamos uma cirurgia dele por 82 dólares. Deu para pagar uma cirurgia de hérnia. Eu falei, olha, com isso aqui, não, com 82 dólares, aqui não se consegue fazer uma limpeza de dente. Então, tem essa vantagem, os valores são multiplicados. Vamos aproveitar isso para fazer missão. Ou a igreja sempre está procurando mais desculpa para não fazer? Porque se, vamos investir em um missionário no estado, não dá porque o dólar é muito alto. Então vamos investir em Moçambique, onde a moeda é mais baixa. Nós não podemos estar inventando desculpas para não fazer missão. Por isso, nós conclamamos a todos os que estão ouvindo este vídeo, que o divulguem em sua comunidade. Convide as suas pessoas, as pessoas de sua igreja. Se você é diretor de um departamento, de escola dominical, união de mocidade, círculo de oração, fale sobre o projeto Igreja para Todas as Nações. Se você é um pastor e tem visão missionária e não sabe como proceder para obter o apoio documental para que os seus obreiros ou para que a sua igreja estabeleça uma congregação no exterior, entre em contato com a nossa missão. Entre em contato. Confins da Terra
@aol.com, entre no site ANC3, All Nation Church. 3 é uma referência à Trindade, a nossa igreja parceira em Moçambique, para estabelecer a igreja local. Portanto, vamos estar incentivados a fazer missão antes que seja tarde demais. E no momento que você abrir o seu coração para fazer missões e depois abrir a sua carteira, abrir as oportunidades que surgem na sua empresa, as novas oportunidades de trabalho, para ter um compromisso missionário, você verá que a obra vai crescer na terra. Pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho. Missionários vão ser alimentados. O nome de Jesus será glorificado na vida de pessoas e na sua vida, por estar sendo participante da causa missionária mundial. Faça isso agora, no nome de Jesus. Um grande abraço, na paz do Senhor.